Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Sextou, os mercados acabaram de fechar, coisa aí de 5 minutos atrás, e eu separei então 5 fatos mais importantes da semana, né, na nossa avaliação, que ajudaram a fazer preço nas bolsas globais, né, como a gente costuma dizer. Então, sem mais delongas, né, vamos a eles. E no final a gente faz um compilado, um apanhado dos fechamentos dos mercados. Vamos falar de petróleo, de dólar, de bolsas em Nova York e, claro, do nosso glorioso Ibovespa. O primeiro destaque é justamente o que abriu a semana, né, no domingo ainda. Lembrando que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos por conta do Labor Day, mas no domingo à noite veio a notícia da suspensão do envio de gás russo para o resto da Europa, através lá do Nord Stream 1, né, através da estatal, a Gazprom, a estatal russa, que inicialmente noticiou na semana passada uma interrupção para conter um vazamento, né, mas o mercado já não estava engolindo muito bem aquela história, e no domingo à noite então veio a confirmação por parte, inclusive, do próprio Vladimir Putin, né, anunciando a suspensão por tempo indeterminado, em retaliação ao plano do bloco europeu de colocar uma espécie de teto ali para o preço do petróleo russo, né? Então, mais um capítulo dessa queda de braço, que parece não ter prazo para terminar, né? E que ameaça, sim, já é responsável, na verdade, a maior crise de fornecimento de gás da história europeia, e sempre lembrando que o inverno europeu ainda não começou, ele começa em 21 de dezembro, então é uma questão para a gente observar, cuidar de perto. Hoje mesmo os ministros europeus, corresponderia ao ministro de Minas e Energia aqui no Brasil, eles se reuniram para tentar encontrar soluções para essa possível crise de desabastecimento, né, que sim ameaça o continente europeu. E para a gente ficar ali pelo velho continente, trazemos então o segundo destaque da semana, e se é verdade que está faltando gás na Europa, está sobrando inflação, né? Ontem, na quinta-feira, saiu a decisão do Banco Central Europeu, que resolveu intensificar aí o ritmo de aperto monetário, aumentou a taxa de juros lá em 0,75 pontos base, isso na reunião então de quinta-feira. Isso tudo porque em agosto a taxa anual de inflação na zona do euro bateu um recorde de 9,1%, o que para nós aqui no Brasil parece algo tranquilo, né? Estamos bem acostumados com uma taxa dessas, mas claro que para os europeus isso é inédito, e isso tudo impulsionado muito nessa alta de 9,1%, é claro, como efeito da guerra na Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, e também pelo já mencionado, pelos cortes no fornecimento de gás para os países que compõem esse bloco europeu, e que deixa as casas de apostas, os analistas, com uma previsão cada vez mais crescente de uma possível recessão econômica na Europa. E agora a gente passa para o nosso cenário local aqui no Brasil, que hoje foi dia de IPCA, né, o nosso principal indicador de inflação aqui no Brasil, e que apontou novamente para uma deflação, dessa vez um pouco mais leve. No mês de agosto registrou uma deflação de 0,36%, ante uma queda de 0,68% no mês de julho. Então, 2 meses consecutivos de deflação. No ano, o IPCA acumula alta de 4,39%, nos últimos 12 meses de 8,7%, abaixo dos 10% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, ou seja, de julho de 2021 a julho de 2022. Em agosto de 2021, a variação havia sido positiva de 0,87%. O resultado de agosto foi influenciado principalmente pela queda nos grupos de transportes e comunicação, e do lado das altas a gente destaca aí o setor de saúde e cuidados especiais, mostrando também uma desaceleração em relação ao mês anterior no segmento de alimentos e bebidas, que marcou aí uma alta de 0,2%, mas que havia sido de 1,3% no mês de julho. Esse é o segmento que a gente sente de forma mais direta no nosso bolso, né? Especialmente como vamos às compras, aos mercados. Bom, o número que deveria reforçar a ideia de um fim de ciclo na alta de juros por parte do Banco Central brasileiro, mas não foi bem isso que a gente percebeu na fala do Roberto Campos Neto, que falou antes da divulgação do IPCA 15, do IPCA, melhor dizendo, mas deixou aí o mercado com uma pulga atrás da orelha. Ele admitiu que vai avaliar um possível ajuste final na trajetória de juros nas próximas reuniões do Copom, que ocorrem agora em setembro, no dia 20 e 21. Então pode ser que a gente tenha mais uma alta de 0,25% na Selic. E para a gente fechar, claro, a nota triste da semana, né?
a morte da rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, e ela que ao longo dos 70 anos de reinado tornou-se um símbolo britânico de equilíbrio, de respeito, não apenas às instituições britânicas, como também às tradições, né? E o curioso é que o último ato dela, né, alguns dias antes do falecimento, ela havia nomeado a nova ministra britânica, a Liz Truss, que substitui então polêmico Boris Johnson, né, num momento assim, bem importante para a economia, não apenas a economia britânica, como de toda a Europa, e a Liz Truss, que é curiosamente uma republicana, ela já admitiu isso, já manifestou isso em diversas ocasiões, então a gente fica curioso para saber como é que vai funcionar essa dinâmica, né? Essa dobradinha do Charles III, agora o rei britânico, junto com a Liz Truss, recém-empossada como premier, né? Que vai fazer o papel de chefe de governo, enquanto o rei Charles III será o chefe de Estado, né? Como manda o ordenamento legal lá da monarquia parlamentarista britânica, uma das instituições mais sólidas do mundo, se não a mais, né? Era isso que eu tinha separado aqui para vocês de importante nessa semana. Para a gente fechar, então, vamos fazer o resumão, né, dos fechamentos dos principais indicadores que a gente costuma analisar. Começamos pelo petróleo e sempre destacamos o petróleo do tipo Brent, que é referência para a Petrobras. Ele subiu 4,14%, o Brent para novembro, mas na semana ele recuou 0,19%. Então, uma boa notícia para a gente aqui no Brasil. Já o dólar à vista fechou em baixa de 1,13%, nos R$ 5,14. E após oscilar aí entre 5,14 e R$ 5,20, e na semana ele também recuou 0,72%, mais uma boa notícia para nós brasileiros. Em Wall Street, o Dow Jones avançou 1,19%, o S&P 500 1,5% e o Nasdaq 2,11%. E aqui no Brasil, o Ibovespa teve um dia de fortes ganhos, subiu 2,17%, voltamos aos 112 mil pontos e oscilamos aí entre 109 e 112 ao longo da sessão. O volume financeiro foi de 28,5 bilhões de reais e na semana o Ibovespa avançou 1,3%. Não dá para reclamar, né? Sempre lembrando que você pode acompanhar tudo isso e muito mais lá no nosso canal da Central do Investidor no Telegram e também no Spotify com o nosso Morning Call, o mais cedinho do Brasil, né, com as principais notícias que movimentam os mercados e que sai ali antes do galo cantar, antes de tu passar o teu café, ali por volta das 5h30, a gente já está trazendo todas essas notícias para vocês. Então era isso, um bom final de semana para vocês, cuidem-se bem e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau!